Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre hidrostática, o teorema de Stevens. Esse vídeo terá a seguinte organização. Primeiro eu vou falar para vocês brevemente sobre pressão hidrostática. Em seguida vou falar sobre o teorema de Stevens. Eu vou aplicar toda essa discussão num exemplo. E por último farei comentários. Pressão hidrostática. Vou definir pressão hidrostática da seguinte forma. Será a pressão em um certo ponto do espaço causada por um fluido, um líquido ou um gás, que se encontra acima desse ponto. Nós podemos calcular a pressão hidrostática através da seguinte expressão, onde nessa expressão D é a densidade do fluido, G a gravidade e H é a altura da coluna de fluido acima do ponto desejado. Então, sobre pressão hidrostática, era só isso que eu queria falar com vocês. E agora o teorema de Stevens. O teorema de Stevens, ele fala o seguinte para a gente. Desde que a gente esteja analisando pontos no espaço que estejam sempre no mesmo líquido e ainda na mesma altura, nós conseguimos garantir que nós teremos sempre a mesma pressão. O teorema de Stevens tem a seguinte aplicação. Nós podemos encontrar pressões em alguns pontos do espaço a partir de uma pressão conhecida. Vocês vão reparar que o teorema de Stevens ele é útil quando nós não conseguimos calcular a pressão diretamente. Nós faremos isso por comparação com outros lugares do espaço com pressão conhecida. E vamos aplicar essa ideia no seguinte exemplo. Nós temos um tanque em forma de L mostrado na figura ao lado, que está cheio de água e é aberto na parte de cima, que está em azul. Se D é igual a 5 metros, ou seja, cada distância D que aparece no desenho tem o valor de 5 metros, determina a força aplicada pela água sobre a face A. Os dados desse problema, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água 1000 kg por metro cúbico, a pressão atmosférica 100.000 newtons por metro quadrado e uma relação entre pressão e força, que eu não comentei anteriormente, mas eu só vou precisar dessa equação simples. Pressão igual a força sobre área. E nenhum comentário extra sobre essa equação. Então vamos para a resolução desse exemplo. Vou colocar aqui novamente o desenho do lado para a gente entender melhor o nosso problema e o que tem que ser feito. E nós temos o seguinte. Nós queremos calcular a pressão no ponto A. Mas nós reparamos que esse ponto A ele é fechado. Não tem nenhum fluido e nem um gás acima desse ponto para que nós possamos calcular a pressão nesse ponto A. Eu vou marcar aqui quem é esse ponto A. No entanto, nós podemos aplicar o teorema de Stevens. Nós podemos analisar o que acontece com um vizinho, desde que esse vizinho esteja no mesmo líquido e à mesma altura. Vou colocar o ponto aqui ao lado, o ponto que nós vamos analisar. Lá, nós reparamos que realmente está na mesma altura e ainda no mesmo líquido. Então o teorema de Stevens garante para a gente que a pressão nesse novo ponto é igual à pressão no ponto A, que nós queremos. E a pressão nesse novo ponto ela é simples de ser calculada. A pressão no ponto A vai ser, portanto, a pressão por causa de toda a água que eu tenho acima desse ponto, mais a pressão atmosférica, porque acima desse ponto nós temos uma abertura para a atmosfera. Portanto, a pressão no ponto A é igual a dGH, que é a pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica. Substituindo os valores que nós temos no enunciado, a densidade da água, 1000, a gravidade, 10, e a altura, se nós separarmos o desenho, nós temos uma altura 2D da coluna de água acima do ponto onde nós estamos calculando a pressão.
portanto 10 metros de altura. E nós temos ainda a pressão atmosférica, 100.000. Fazendo essas contas, a pressão no ponto A vale 200.000 newtons por metro quadrado. Pronto, achamos a pressão sobre a parede A, provocada pela água. Vou destacar esse valor aqui. Esse é um valor importante, mas ainda não é o que nós queremos no problema. Nós queremos achar a força aplicada pela água sobre a parede A. Mas, como eu mostrei no slide anterior, existe uma equação simples que relaciona a pressão que nós acabamos de achar com a força. A expressão está aqui. Substituindo os valores de pressão que nós acabamos de achar e da área, no ponto A, nós temos um quadrado de lado 5, portanto 25 metros quadrados de área. Substituindo esses valores na equação, pressão 200.000, área 25, nós encontramos a força, que tem esse valor. E agora sim, essa é a força que a água faz sobre a parede A. Vou destacar esse valor. E respondemos a pergunta que foi feita no exemplo. Agora eu gostaria de fazer comentários com vocês, para vocês, e na verdade só um comentário. Nós podemos reparar que quanto mais profundo estivermos dentro de um fluido, maior será a pressão que nós sentiremos. Esse fato explica, por exemplo, por que uma barragem deve ser mais espessa na altura de sua base. Aqui, esse fato se deve à pressão hidrostática aumentar com a profundidade. E essa é uma ideia bem importante sobre pressão hidrostática. Só esse comentário que eu gostaria de fazer com vocês, extra. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E se isso aconteceu, peço para que curtam, que comentem. Nos vemos num próximo vídeo e um abraço a todos.